Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ficamos de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos orar pelo servo do Senhor que vai ministrar a palavra. Nesse momento, gostaria de pedir que os irmãos, se possível, não se levantassem, não fosse ao banheiro, nem ao bebedouro, só se for no caso de extrema necessidade, tá certo? Para que nós possamos ouvir, compreender e entender a palavra. Louvor é bom, corinho de fogo, né? A gente se movimenta, pula, roda, bom também, mas o essencial do culto e o principal é a palavra de Deus. E eu creio que essa noite o Senhor tem falado, mas agora de uma maneira ainda mais específica, irá continuar falando conosco. Quem quer orar pelo servo de Deus, diga amém. Pai, nós te oramos nesse momento pelo presbítero Alcione, que vai estar ministrando a tua palavra, como o Senhor tem usado ele, meu Deus, aonde o Senhor tem levado. Nós te pedimos que não seja diferente esta noite. Usa o teu servo como um instrumento, como um canal. Queremos ouvir a tua palavra, a tua voz. Aguça, meu Deus, os nossos ouvidos espirituais, que o nosso coração seja como aquela boa terra, meu Deus, que recebeu a semente da tua palavra e ela produziu frutos a 30, 60, 100 vezes mais. Assim nós te oramos, meu Deus, abençoa o teu servo, dá graça a ele, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, capaz do Senhor, amém? Irmão, estamos felizes de estar aqui, né? Confesso que hoje eu vim só para receber, né? Tinha até falado para ele de sábado, varões, mas vamos visitar lá no culto de varões, a gente participar lá. Eles varão preparar a mensagem, você vai pregar lá. Eita glória. Mas estamos aqui, né? Para glorificar e exaltar o nome dele, porque ele merece. Minha esposa não pôde vir, irmãos, que está de resguarda, né? Está se resguardando ali. Tivemos um filhinho agora, uma bênção de Deus. E ela sempre que me acompanha, né? Mas aí meu pai aí, meu irmão Aristeu, né? Que são do nosso ministério, vem aqui debaixo da bênção do meu pastor Edivaldo Costa, para estar ministrando a palavra de Deus nessa noite, amém? Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Sérgio, aos obreiros que estão aqui, né? Minha retaguarda, o pastor Antônio, né? Sempre quando podemos estamos juntos, né? Auxiliar, Zé Alberto, Deus abençoe, em nome de Jesus, Levita Roberto, e o irmão Yuri ali, né? Que louvou na estande, nosso colega de trabalho ali, né? A gente trabalha junto, eu louvo a Deus pela vida dele, que está perseverando na presença de Deus. Abramos nossa Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Quero nessa noite ministrar uma palavra na direção de Deus aos nossos corações. Lucas capítulo 15, vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, até o versículo 24, amém? Diz assim: E chegavam-se a ele todos publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha e achá-la? E achando-a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a minha parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo,
partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levanta-me-ei e irei com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Fazei-me de mim como um dos teus empregados. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e lhe moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei-lhe um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Versículo 32 para finalizar: Mas era justo, alegrávamos-nos e fogávamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Não pode assentar-se em nome de Jesus. Irmãos, o tema que eu quero trazer para nossas vidas nessa noite é o lugar da presença. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos ler Lucas capítulo 15, nós vamos encontrar, como nós já lemos, 3 histórias bastante parecidas. Primeiro, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ver a história, do pastor, a qual, louvado seja o nome do Senhor, Jesus vai falar em parábolas para os fariseus, e para os publicanos que estavam ali, porque os publicanos e fariseus eram pessoas que não concordavam em tudo aquilo que Jesus falava, em tudo aquilo que Jesus ensinava. Tudo eles queriam, que Jesus viesse explicar, ou até mesmo eles colocavam ênfase, ou até mesmo uma pergunta, pensando que o mestre não ia saber responder. Louvado seja o nome do Senhor, para que eles viessem envergonhar Jesus. Mas só, aleluia, que Jesus, irmãos, tem todo entendimento, tinha todo entendimento no céu, e tem todo entendimento também na terra, por onde ele passou, aleluia, ensinando nas sinagogas, salvando e curando e batizando em nome do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chegou para aqueles homens e disse: olha, não vê um pastor? Aleluia. Qual pastor é esse que, perdendo uma ovelha, tendo 100 e deixando as 99, vai de encontro daquela que se perdeu? Louvado seja o nome do Senhor. E traz os seus ombros para casa. E quando ele traz, ele convida os seus amigos, convida a sua vizinhança, e faz uma festa e se alegra por aquela ovelha que se perdeu. Essa é a primeira história. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender que era de alguém que estava junto com os outros. Eram 100 ovelhas, e apenas ele estava com 99, faltava uma se apartou do rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, aleluia, nós somos o rebanho do Senhor. O Senhor, Ele é o nosso pastor, aleluia. Eu sei, irmãos, que tem muitas ovelhas que por algum motivo já não estão mais na presença, já não estão mais no lugar da presença de Deus, se afastaram, ou até mesmo, aleluia, por motivo pessoal mesmo, que sair da presença de Deus. Mas você que está aqui nesta noite, você está no lugar da presença, e no lugar da presença, louvado seja, é lugar de se alegrarmos, é lugar de jubilarmos, é lugar, aleluia, de glorificarmos, de exaltarmos o nome daquele que é, o nome daquele que está vindo, o nome daquele que sempre será, é aquele que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e nunca mudará. É Ele, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que nos permitiu chegar aqui nessa noite para adorar e exaltar o seu santo nome. A presença de Deus é celebrada, irmão, nestes 3 pontos. Primeiro, no pastor que vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Aí você me pergunta: e as 99 não era importante? Era.
Mas só que para completar, o rebanho precisava daquela ovelha que estava perdida. O pastor precisava sair para ir de encontro àquela ovelha. O pastor todos os dias, irmãos, ele está para ir atrás de ovelhas para o seu rebanho. Às vezes tem ovelha que é tão teimosa, irmãos, que só vem pela dor, que só vem quando está machucado, que só vem quando sofre lá fora. Enquanto o pastor todos os dias ele está de braços abertos, ele está com um cajado na mão para apacentar, para ensinar, para guiar por onde quer que ela tem que ir. É bem verdade que quando você vê um pastor de ovelha, quando ele vai ao campo, louvado seja, quando as ovelhas estão, aleluia, se alimentando no campo, ele fica ali pastorando. Mas quando chega a hora de voltar para casa, quando ele fala uma palavra, ou até mesmo a subir, eu não sei de qual modo, ele retrai as ovelhas para o seguir. Ele vai na frente e as ovelhas vão seguindo. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, o pastor dos pastores está aqui. Ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos outra passagem, irmãos, também incluída no capítulo 15. Primeiro é a ovelha que estava junto com o rebanho, que se afasta e se perde. Agora nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, sobre a dracma perdida. A dracma era uma moeda, irmão, muito valiosa naquele tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mulher, aquela moeda representava para ela muita coisa, porque esta mulher cuidava, os irmãos, das casas. Era como uma faxineira. Ela trabalhava em casas próximas, aleluia, para ganhar uma dracma, para viesse comprar alimento para o seu mantimento. Mas só que um dia esta mulher perde uma das dracmas. Louvado seja o nome do Senhor. Ela perde aonde? Ela fora? Não, agora é dentro de casa, presbítero Sérgio. Ela perde a dracma dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que aquela mulher precisava acender a candeia. Por quê? Porque naquela época não existia energia, não existia luz. Segundo, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, nós fomos estudar, aquele tempo era muito escuro, apenas às vezes clareava a luz da lua pelas janelas, porque as portas e as janelas da casa eram enormes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles usavam candeias para clarear toda a casa. Louvado seja Deus. Então aquela mulher naquele dia, ela fica desesperada, porque perdeu aquela dracma que era muito valiosa para ela. A dracma também simboliza, irmãos, uma pessoa na presença de Jesus, simboliza alguém que está na presença de Deus. Você é valioso para Deus, eu sou valioso para Deus, nós somos valiosos para o Senhor. E sabe o que é que entende? Tem muitas dracmas dentro da casa que estão perdidas e precisam encontrar a presença novamente. Tem muitas dracmas se perdendo dentro de casa, enquanto muitos dizem lá fora tem muitas dracmas perdidas, mas às vezes dentro de casa, irmãos, tem umas que está precisando, aleluia, ter um encontro com a presença. A candeia que essa mulher usou para encontrar essa dracma significa a luz de Cristo em nossas vidas. Nós somos a dracmas e Jesus é a luz. E quando a luz ela chega na escuridão, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ela clareia, ela dá uma visão diferente, ela nos mostra o caminho. Louvado seja o nome do Senhor, porque no escuro você não enxerga, no escuro você não consegue enxergar o caminho, mas quando a luz ela acende, você enxerga o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus que nos conduz a andar pelo caminho e pela luz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: se colocar uma candeia em cima do monte e acendê-la, de longe você vai ver. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que, irmãos, ser que nessa dracma. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser, louvado seja Deus, estar na presença de Deus. Estamos dentro da casa do Senhor, mas temos que andar na presença. Temos, nosso alvo tem que ser a presença, tem que ser Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, a ovelha que sai da presença.
Segundo, a dracma que se perde dentro de casa. Mas só que esta mulher, ela acha aquela dracma. Sabe o que ela faz? Ela chama as suas amigas e celebra. Ela se alegra em encontrar aquela dracma. Imagina o coração de Deus quando você se arrepende e você diz: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu preciso me humilhar na tua presença. Uma ênfase teológica que nós aprendemos e que a gente às vezes muitos pregadores falam, é que o lugar mais alto que nós devemos estar é nos pés de Jesus, se humilhando na presença dele. Aí eu me lembro daquela mulher que derramou aquele bálsamo, aquele perfume valioso nos pés de Jesus, se humilhando, dizendo: Senhor, o que eu tenho mais de precioso eu derramo em tua presença. E muitos zombavam dela, muitos criticavam ela porque ela tinha feito aquilo, mas ela estava dando o melhor. Sendo uma mulher pecadora, ela estava dando o melhor de Jesus, para Jesus. O que você tem dado de melhor para Deus? Será o que você está dando para Deus é o suficiente para alegrar o coração dele? Será que você está fazendo na presença do Senhor o suficiente? Mas como eu vou saber isso? Através da intimidade, através das bênçãos, através da oração, através daquilo quando você ora e Deus te responde. Eu sei que nós passamos por situações difíceis todos os dias, enfrentamos uma luta espiritual. Para chegar hoje aqui não foi fácil, mas nós estamos aqui porque, irmãos, quem vem na frente é Jesus. E quando Jesus vem na frente, irmãos, Satanás que corra, que bata em retirada, porque onde a presença está, o mal não habita. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher faz uma festa. No capítulo anterior, na passagem anterior, diz que a alegria no céu quando um pecador se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. É Deus dizendo: uma vida é muito valiosa para mim, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Se tiver 99 justos aqui e um pecador, o pecador nesse momento está sendo alvo de Deus. Enquanto os 99 justos já estão justos na presença dele, ele precisa salvar aquele que está no pecado para vir para a presença do Pai. Sei que tem muitos testemunhos maravilhosos, impactantes aqui, como do nosso irmão presbítero Sérgio, que um dia estava perdido, mas encontrou a presença. E quando nós encontramos a presença ela muda o ambiente, ela muda a casa. Aí eu me lembro, irmãos, de 1 Crônicas, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 13, onde Davi foi buscar a arca, a presença de Deus em Jerusalém, na casa de Abinadab, para levar para a cidade de Davi. Mas no meio do caminho, irmãos, acontece algo inesperado. Os bois tombam, a arca vai cair ao chão. Os aiaiô, que eram os que guiavam a arca, eram os levitas, eles não poderiam tocar na arca. Ele, preocupado para que a presença de Deus não viesse, a arca da aliança não viesse, se estender ao chão, ele pega na arca, o que acontece? Ele é fulminado. Mas por que ele foi fulminado? Porque, segundo a lei, ninguém podia tocar na arca, irmãos. Ninguém podia tocar na presença. É por isso que Deus diz a Davi: Davi, prepara 2 varais de madeira de acácia, cobre esses varais com ouro puro. Davi, na arca da aliança, Davi tem argolas às suas laterais. Coloca os varais, prepara os homens, levitas, sacerdotes, e põe a arca em cima da carruagem, para que os bois venham puxar e ninguém toque na arca. É por isso que Deus prepara os varais, porque se eles fossem levantar a arca, as próprias mãos todos morriam. Somente o sacerdote de ano em ano entrava no Santíssimo para fazer a limpeza na arca e também levar o sacrifício a Deus. Mas só que um dia Jesus, lá na cruz do Calvário,
naquele dia, irmãos, o véu do templo se rasga. Quem não podia mais entrar na presença, agora tem um livre-arbítrio de entrar na presença de Deus. Enquanto o véu não tinha rompido, só o sacerdote podia entrar. Mas quando o véu se rasga, Deus está dando um livre acesso para eu e você entrar na presença. Louvado seja o nome do Senhor. Só o sacerdote podia chegar no Altíssimo, no Santo dos Santos, lá no lugar mais alto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que quando o véu se rasga, aleluia, Deus está nos dando, louvado seja o nome do Senhor, a permissão de chegar até a sua presença, de chegar até o altar e se ajoelhar e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu sou falho. Essa dracma estava perdida, mas foi achada, e houve o que? Alegria. A terceira passagem é do filho pródigo, todos conhecem. Aquele que estava dentro de casa, estava bem, tinha tudo em suas mãos. Tinha comida, tinha roupa nova, tinha anel no dedo, tinha lazer, tinha do bom e do melhor. Mas um dia, a soberba, a arrogância, a vontade, louvado seja, as tentações falaram mais alto em seu coração e disse: Pai, eu quero a minha herança. A herança, irmão, só é dada quando um pai ou um parentesco, aquele que está responsável, assina os papéis lá no cartório como patrimônio de si próprio, para adquirir os seus bens, quando seu pai ou alguém que lhe lançou um patrimônio no seu nome vem a receber quando ele morre. Mas só que o filho, neste momento, ele pede a herança ao pai, porque ele sabia que não era pouco. Ele tinha o seu irmão, mas também a sua herança não era pouca. Ele pede e diz: Pai, me dá a metade da minha herança. Eu vou sair de casa, eu vou lá fora, não sei se volto. Talvez ele falou dessa forma, conjecturando. E ele pega a herança, ele sai para o mundo, pensando ele que aquela herança ia sustentá-lo lá fora. Ele saiu da presença para curtir lá fora. Ele saiu da presença para aproveitar as tentações lá fora. Gastou seu dinheiro com as meretrizes, gastou seu dinheiro com os amigos, gastou seu dinheiro em jogos, ou até mesmo com bebedeiras, com luxúrias. Mas chegou a um ponto que acabou. Porque eu aprendo com o apóstolo Paulo em Romanos, que não devemos se atentar com as coisas aqui da terra, porque elas são passageiras. Mas devemos, irmãos, se atentar, se agarrar nas coisas do céu, porque elas são as eternas. E ele saiu da presença do Pai, pegou tudo aquilo que ele tinha direito. Mas chega um momento que agora ele está lá, na fazenda, cuidando de porcos. O único trabalho que tinha para ele era alimentar os porcos daquele fazendeiro. Não tinha comida mais, não tinha mais dinheiro. Aí sabe o que é que acontece? Ele se lembra da casa do pai. Na casa do pai eu tinha fartura. Na casa do pai eu tinha um anel no dedo. Na casa do pai eu tinha calçado, eu tinha comida do bom e do melhor. Na casa do pai, louvado seja o nome do Senhor, eu tinha os ensinamentos. Na casa do pai eu me alegrava todos os dias. Na casa do pai eu louvava. Na casa do pai eu pregava. Na casa do pai eu ia para a oração de meio-dia. Na casa do pai eu ia para o culto de varão, eu ia para o culto de senhora. Eu não perdia a programação. Ele começa a sentir falta. E você acha que o pai vai rejeitar o filho que saiu e se perdeu lá fora? Não. O pai sempre vai estar de braços abertos esperando o filho voltar. E nessa noite tem filho que precisa voltar para a presença. Quando eu falo assim, irmãos, não é só louvado seja o nome do Senhor, né? Quem vai aceitar a primeira vez essa noite não, mas às vezes somos nós mesmo que estamos na presença, que precisamos reencontrar a presença novamente.
Eu me lembro de Ezequiel, lá no vale de Ossos Secos. Deus leva Ezequiel no meio do vale. Ossos secos, povo de Israel, povo guerreiro. Mas no momento que se afastou da presença, no momento que deu ouvido aquilo que não era da presença de Deus, perdeu a batalha, restou somente os ossos. Mas só que a presença de Deus fez um movimento naquele lugar, fez um reboliço naquele lugar, e disse: filho do homem, profetiza. Ele disse: Senhor, tu sabes. Ele disse: filho do homem, pode somente você falar esses ossos, levanta-te, erga-te. Ele disse: Senhor, tu sabes. E chega um momento que Deus manda ele profetizar, ele profetiza. Os ossos começam a se encaixar um no outro, a carne começa a aparecer para Deus. Os corpos ficam de pé, mas só que faltava uma coisa: o Espírito. Aí eu falo isso como tem falado em muitas ministrações, e não tenho medo de falar. Tem muita gente em corpo físico, mas faltando a presença do Espírito. Os corpos estavam de pé, mas faltava o Espírito. Se levantou um grande exército, forte e valente, mas sem o Espírito não ia para canto nenhum. Sabe como é que Deus soprou o Espírito nos 4 cantos do vale? De repente, aqueles exércitos começam a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está a tua vida espiritual com Deus. Eu não sei que você tem saído, até mesmo tropeçado na presença de Deus nessa noite. Mas uma coisa eu te digo: o Pai está de braços abertos te esperando novamente. O filho se arrependeu e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Se ele não me aceitar como filho, ele vai me aceitar pelo menos como um dos seus trabalhadores. Mas só que o pai, irmãos, quando ama o filho, ele não quer aceitar como trabalhador, não. Ele quer aceitar como o filho que ele ama. Se tinha vestes, se perdeu as vestes novas, o pai tem outra para dar. Se perdeu um anel no dedo, o pai tem outro para dar. Se não tem mais sapato novo, o Pai vai dar outro sapato para você andar na presença. Louvado seja o nome do Senhor. Se não tem mais alimento bom, aqui tem alimento. Louvado seja o nome do Senhor. É como foi falado nessa noite: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é o alimento que o Pai tem que dar para essa noite? Palavra. Palavra. O filho chega, o pai está lá de braços abertos esperando. Ele disse: Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Pai, me recebe novamente, porque eu não sou digno de ser mais teu filho, mas sim como dos teus trabalhadores, porque eu pequei. Mas o pai disse: meu filho, você voltou para casa. Aquilo que é seu ainda está aqui. A casa ainda está aqui. A minha presença ainda está aqui para te receber. A presença dele ainda está aqui para te receber, para te perdoar nessa noite. A presença do Pai ainda está aqui neste lugar. Aleluia, porque Ele quer ouvir a tua adoração. Ele quer ouvir o teu louvor. Ele quer ver o teu arrependimento diante da presença dEle. Aí eu me lembro, irmãos, de mais 2 pessoas na Bíblia que foram incendiados com a presença. Primeiro, voltando para Davi. Os bois pendem a carroça no meio do caminho. Acontece toda aquela cena. Aí ele está distante da cidade de Davi. Sabe o que é que acontece? Davi passa a noite ali, manda os espias para olhar aquela terra, se tinha alguma vizinhança próxima. Sabe o que é que ele encontra? A casa de Obed-Edom, o geteu, o levita da casa do Senhor, aquele que louvava
por ele ser da linhagem dos Geteus, por ele ser da linhagem também de Edom, ele nunca deixou de adorar o Senhor. Ele sempre andava na postura que Deus o ensinava. E um dia a presença chega na sua casa. Os espias voltam e dizem: Davi, tem uma casa ali do Senhor, vamos deixar a arca lá. No outro dia, depois nós vamos buscar a arca. Davi, ele se entristece, ele chora porque a presença tinha fulminado aqueles homens. A arca, louvado seja o nome do Senhor, por eles tocarem, tinha sido fulminado um dos seus levitas, um dos seus auxiliares. Ele disse: vamos deixar a presença aí. A presença, irmãos, da arca fica na casa de Obed-edom durante 13 meses. 1 Crônicas capítulo 13. E sabe o que é que acontece durante 13 meses? Aquilo que não prosperava começa a prosperar. Aquilo que estava morto começa a reviver. Aquilo que Obed talvez não tinha, louvado seja o nome do Senhor, mais uma solução, tudo começa a ser solucionado, porque a presença de Deus chegou na sua casa. Mas a diferença foi a presença, mas também tem algo da forma que ele cuidou da presença para a vida de Sérgio. Porque lá em Abinadab a presença estava lá no canto, Abinadab na batalha como soldado, e esquecia da presença. Talvez nem zelava, mas na casa de Obed-edom, todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, ele cuidava da arca de Deus. Deus sagrado dele, sabe o que é que acontece? Tudo começa a prosperar na vida dele. E ele colocou lá no quarto, ele colocou lá na cozinha, não, ele colocou na sala, para que todos que chegassem na sua casa vissem a presença de Deus dentro da sua casa. Onde você tem colocado a presença? Em primeiro lugar ou em último lugar? Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A presença em primeiro lugar. Quando nós colocamos a presença em primeiro lugar, irmão, Deus começa a agir por nossa vida. Deus começa a fazer prosperar aquilo que não estava prosperando. Deus começa a abrir aquelas portas que estão fechadas. Deus começa, aleluia, a fazer o sobrenatural na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Por causa da presença. Moisés subiu ao monte para orar a Deus, para falar com o Pai, lá no Monte Sinai. Êxodo capítulo 34. Ele vai dizer que ele sobe ao monte enquanto o povo ficava embaixo, para falar com Deus. Lá estava a presença de Deus no Monte Sinai. Sabe como é que ele desce? Seu rosto brilhava da presença. O povo olhou para ele e disse: Moisés, o que foi que aconteceu? E ele, sem entender, o seu rosto está brilhando. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. Quando nós estamos na presença do Senhor, o nosso brilho, irmãos, as outras pessoas lá de fora veem e dizem: o rosto dele brilha. Ele brilha que nem a luz. Por quê? Porque ele serve a Jesus Cristo. Nós somos diferentes. O outro é Paulo. Paulo ou Saulo, mas hoje como Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, um grande ensinador, um grande ganhador, um grande missionário, que se tornou Paulo. Saulo, que se tornou Paulo, que foi encontrado por Jesus. Perseguidor da igreja, homem carrasco, homem que não tinha pena e não tinha misericórdia de nenhum cristão que encontrasse pelo caminho. Então encontro com Jesus, então encontro com o Senhor, e ele escuta a voz dele dizendo: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante que quando ele tem um encontro com Deus, ele cai ao chão. Ele é levado para Damasco. Lá ele fica cego por causa da presença que ele teve no encontro. Era o brilho do Senhor diante dele. Aí Deus manda o profeta Ananias: olha, Ananias, vai lá na casa de Paulo, a rua chamada à direita,
Pergunta lá às vizinhanças onde é que mora Saulo. E vai e ora por ele, porque ele já faz parte da minha presença. Ele vai ser batizado com o Espírito Santo. De repente, quando ele chega lá e põe as mãos sobre Paulo, as escamas saem, caem do seu rosto, dos seus olhos, e ele é batizado com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Foi a presença que fez a diferença na vida dele. Aquele que era perseguidor, agora ela, irmãos, louvou uma pessoa diferente. Agora ela, um pregador, um grande ganhador de alma e um grande missionário, por causa da presença de Deus. Então o lugar da presença é o lugar que nós devemos estar. Talvez você esperava uma palavra que a igreja pulasse, que a igreja sapateasse, não, mas Deus, Ele fala de todas as maneiras. E nessa noite é noite de voltar para a presença de Deus. Nessa noite é noite, aleluia, de ter um reencontro com Jesus. Nessa noite é noite de reconciliação com Deus. Reconciliação, irmão, não é só para aquele que está lá no mundo, não, é para nós também, aleluia, porque todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pecamos, todos os dias, aleluia, nós falhamos com Deus e precisamos nos reconciliar com Ele. Primeiro, a ovelha que saiu da presença do pastor. Eu não sei em qual desses pontos você está incluído. Eu só sei que o Pai está aqui de braços abertos para te receber. E o pastor está aqui, irmãos, para te ensinar no caminho que deve seguir. E algo valioso Ele tem para a tua vida. Fica de pé nessa noite.